Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro Cultura, mas hoje eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é Imbatível 2. Por que o 2? Porque eu já falei sobre esse quadrinho no canal, que seria esse aqui, o Imbatível, o primeiro volume. Lá na França, esse é um quadrinho francês, já foram lançados 3 volumes. Aqui no Brasil só saíram esses dois. Não sei quando a Nana Books, que aqui trouxe o quadrinho para o Brasil, vai publicar o terceiro, mas por enquanto temos esses dois aqui, que é do Pascal Josselin. Esse quadrinho aqui é bem interessante. O protagonista é um herói, que é o Imbatível, e o poder dele é trabalhar com a linguagem dos quadrinhos. Como assim? Para quem não viu isso aqui, o primeiro que eu pus, vou deixar um link aqui. E se estiver curtindo, já deixa o like para não esquecer de pôr, se inscreve no canal. E outra coisa, antes de começar a falar sobre o quadrinho, agora o nosso canal ele se inscreveu lá ficou associado da Amazon, então você pode comprar coisas pelo nosso link. Se você comprar, a gente ainda está em fase de teste, né? Então já seria bacana ajudar a gente, né? Se você se interessou por esse quadrinho ou por outro, pode clicar aqui embaixo e comprar pelo nosso link e tal. Mas é isso. Não esquece de dar o joinha, se inscrever e essas coisas todas. O que acontece aqui? Para quem não viu o primeiro vídeo ou não conhece esse personagem, o que acontece? As pessoas que contracenam com o Imbatível, elas só conseguem ver o movimento presente. Só que ele consegue ver a página toda. E além de ver a página toda, ele consegue interagir com o eu dele do passado, ele consegue passar entre os quadros e tal. Então o que ocorre aqui? Ó? Ele está olhando que o fulano está ameaçando ele. Esse fulano vai entrar por aqui. Ó. Então, ele vê que ele ia ameaçar. Então o que ele faz? O lixo que ele ia jogar aqui no lixo, ele joga na cabeça do cara. Já desarma ele. E aí o cara finalmente entra. Ameaça ele, só que o eu do passado já desarmou o cara. Então ele no presente joga tanto o lixo quanto a arma dele no lixo e o cara está desacordado aqui. Então esse é o poder do imbatível. Ele vê a página toda, ele consegue transitar entre os quadros. No volume 1, a gente viu uns outros personagens que também tinham o poder de fazer coisa dos quadrinhos, né? Um deles era um vilão, que agora nesse quadrinho está preso. Esses personagens que apareceram no volume 1 aparecem aqui também. E vai aumentando a história, né? Uma coisa que é bacana é que, lá no primeiro volume, a gente tinha quadrinhos de 1 página, de 2 páginas, acho que no máximo de 4 páginas. E aqui, continua com esse formato de 1 página, uma outra historinha com 2 páginas, só que tem 2 histórias que tem um pouquinho mais de páginas, então a história fica um pouquinho maior. Um dos personagens que a gente viu no volume passado é esse cara aqui, que o Imbatível prendeu no volume 1, né? Então ele está preso e o poder dele é passar entre as páginas, tá vendo? Ele está olhando aqui, na página de trás, e ele pega uma picareta na outra página para se desarmar. Tá? Olha só que interessante. Então aqui, ó, ele está pondo a cara para fora, e a cara dele está aqui. Só que nesse quadrinho aqui, seria quadrinho 1, quadrinho 2. Só que na outra página ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então são 6 quadrinhos até ele conseguir pegar a picareta. Então olha só que interessante. É nesse quadrinho aqui, ó. Tá vendo? Ele tá pegando a picareta aí. Então é muito bacana. Então a história vai ocorrendo e ela tem essa sincronia com a página passada, onde o fulano atravessou as páginas, né? E aí o cara foge. O imbatível é chamado para prender o fulano e tal. E aqui tem uma história bacana que é a gente vê o imbatível desde criança, ele tem esse poder. E então ele faz uma coisa com os pais, ele aprende a ter responsabilidade com o poder dele e tal. Então tem umas histórias assim, não é de origem, mas é de tipo de antigamente. Aí tem essa outra personagem aqui, que ela anda ao inverso, as coisas acontecem ao contrário com ela também, referente à linguagem dos quadrinhos, isso aqui é bem interessante. E no quadrinho passado, no volume 1, tem uma página especial, que esse fulano aqui, ele cria um ácido e ele derrete a página, então a página fica toda carcomida. E nessa aqui ele faz uma máquina que divide a realidade. Então aqui a gente está no tempo normal da realidade, e com essa máquina tem 2 opções, ó, vermelho e azul. Então, aqui a gente tem na opção em azul, então vai acontecendo uma coisa aqui que o imbatível consegue resolver. Então essa tira aqui, ó, ela é para as 2 realidades, porque ó, tem um corte especial, tá vendo?
Então, aqui é o universo da máquina azul e aqui é o universo da máquina vermelha. Então aqui a solução é um pouquinho mais complexa, porque a página fica maior, só que a resolução é a mesma. Por quê? Porque aqui, ó, o imbatível conseguiu voltar à realidade normal, né? Então, isso aqui é interessante, tem umas brincadeiras com as sombras também, atravessando as páginas e tal. E essa aqui é uma história maior. Essa fulana aqui, essa personagem, é a mãe do presidente dos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos está acontecendo, vem um vilão novo e os heróis lá não conseguiram resolver a situação. Então ela vem tentar falar com o imbatível. E era a época que o Barack Obama era o presidente, né? Então a gente vê que é uma paródia, né, do Barack Obama. E quando eles vão lá para a França, tanto o Imbatível quanto os outros personagens que a gente conheceu no volume 1, que é esse garoto que é o 2D que trabalha com a perspectiva, esse outro fulano aqui que ele trabalha com a palavra, os balões, né? Ele consegue mexer os balões e fazer como queria a forma e tal. Então, a gente vê aqui lá o Batman, lá no hospital, o Flash e outros heróis que não conseguiram dar conta desse novo inimigo. Uma coisa que é também interessante é que os estadunidenses, né, os americanos, eles falam com um estilo de fonte. Os franceses falam com outro estilo, então eles não se entendem, né? Falam duas línguas diferentes. Só que o presidente sabe falar francês, então você vê que quando o presidente está falando com o soldado, né, com os militares, ele fala com uma fonte, ou seja, está falando inglês. Quando ele fala com os imbatíveis, os outros fulanos aqui, ele fala com uma outra fonte, não está falando em francês. Então é muito interessante também. Então eles vão entrar nesse local aqui, que essa garota, que é a nova vilã, criou. Então tá tudo um buraco, né, tudo escuro. E eles descobrem que ela trabalha com as cores. Então ela também trabalha com a linguagem dos quadrinhos. E ela é francesa. Então todos os personagens franceses aqui trabalham com essa linguagem dos quadrinhos, né? E é por isso que os estadunidenses, né, os americanos não conseguiram vencê-la, né? Então ela trabalha com as cores, ela transforma todo mundo na cor laranja. E eles ficam perdidos, né? Porque eles não conseguem nem se enxergar. Só que aquele cara que trabalha com os balões, ó, ele faz o balão quebrar as armas, né? Quebrar as coisas. Então ele tem o poder da palavra. Então com o poder da palavra, ele consegue levitar todo mundo. Então fica todo mundo aqui meio laranjinha, né? Só que com esse poder. Então o Imbatível vai usando o poder dele, o 2D vai usando o poder dele, esse cara também usando o poder dele. E eles conseguem convencer então a francesa, né, tal. E aí tem a última história, que também é um pouquinho maior, que é o Grande Nada. Vem um alienígena que copia os poderes do Imbatível, e aqui a gente amplia um pouco esse universo. Por quê? Porque a gente descobre, o alienígena começa a jogar as coisas para fora da sarjeta, né? Então, aqui é o Grande Nada, tanto aqui quanto aqui. Se cair, sai do quadrinho. Ou seja, então aqui está perdido. Então, se as coisas caírem aqui, já era. E aí, tanto que o alienígena joga o fulano pra cá, e o Imbatível consegue pegar antes que ele se perca. Depois esse alienígena joga o Imbatível aqui, ó, na sarjeta, que ele vai caindo. Só que ele consegue, no último quadrinho, aparecer e tal. Então isso aqui é um quadrinho bem legal. Imbatível é um quadrinho que vale muito a pena. Então se decidir comprar, use nosso link aqui abaixo. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.